Bem, queridos, a paz do Senhor para vocês, tudo bem? Estou aqui mais uma vez. Na verdade, esse é o primeiro vídeo aí que eu posto de uma devocional. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Felipe. Atualmente eu congrego na igreja congregacional em Vilar dos Teles, aqui em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. E como todo cristão, nós temos aí as nossas inquietações, as nossas perguntas. E devido a algum tempo já, alguns irmãos pedirem, para que a gente começasse um canal para colocar publicamente aquelas conversas que ficam em off, em bastidor, pós-culto, enfim, estudos também. Então, esse canal ele se propõe a isso. Nos próximos dias, aí, nas próximas semanas, eu vou estar colocando algumas coisas aí de alguns assuntos que são da atualidade ou sempre tiveram aí. Não tenho a intenção de criar polêmica na igreja de ninguém, pelo amor de Deus. Eu acho que é até bom deixar isso claro logo no início, que você, membro de uma igreja, você deve primeiramente procurar o seu pastor, procurar a sua liderança, para ter um entendimento dele e tirar suas dúvidas, tirar suas conclusões e tal. Entretanto, a gente está aqui para ajudar. O nosso intuito é ajudar no que for possível. Atualmente eu sou presbítero lá na igreja e estudante de teologia, estou no último ano também, 4º ano. Pretendo aí nos próximos 6 meses, ou quem sabe um ano aí tá acabando. E enfim, seguindo aí o projeto de Deus que tem para minha vida. E um dos assuntos que eu queria começar nós estamos numa época do ano muito interessante, em que secularmente se comemora aí alguns santos da igreja e tal. E muito se fala, na verdade, muito se fala não, muito tem se falado ultimamente. Na verdade, nunca se falou e agora parece que virou modinha falar sobre essas questões. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: a Bíblia ela nos orienta para tudo. A gente precisa ter uma visão interessante, na leitura da Bíblia. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia ele é um livro que foi escrito há muito tempo atrás por homens comuns como eu, como você, mas que o interessante da Bíblia é que, apesar dela ter sido escrita há muito tempo atrás e numa cultura totalmente diferente da nossa, ela traz princípios que se aplicam a qualquer cultura. Isso é que é o mais interessante. E é isso que a gente precisa pensar todas as vezes que a gente for ler a Bíblia. Eu acho que um bom início para que eu e você tenhamos uma interpretação adequada das Escrituras é saber o que estava acontecendo na época em que foi escrito aquilo, para que aquela orientação foi feita, qual era o problema a ser resolvido, principalmente nas cartas de Paulo, e como isso se aplica para os dias nossos. Vou dar um exemplo bem banal, que eu gosto muito de dar, que eu acho interessante. Paulo, em algum momento, ele orienta que as mulheres de Corinto, da igreja de Corinto, usassem véu. E aí, se a gente, numa leitura muito superficial, pegar esse texto e simplesmente dizer que as mulheres devem usar véu, a aplicação é um tanto quanto inadequada, porque a gente precisa entender o porquê que Paulo estava orientando aquelas mulheres de Corinto, e somente as de Corinto, que ele orientou que usassem véu. Você não vê essa orientação de Paulo em outro lugar. E você vai ver que, entendendo a localização e tudo mais, você vai entender que, por Corinto ser uma cidade portuária,
e em Porto terem mulheres que faziam programas e tal, para que as mulheres cristãs não fossem confundidas por mulheres prostitutas ali do Porto, elas colocassem véu. Assim, os transeuntes ali do Porto, né, as pessoas que de outros lugares que passassem ali por Corinto, saberiam que aquelas mulheres eram mulheres cristãs e, portanto, não iam abordá-las. Então, o princípio a ser aplicado nos dias de hoje é a diferença. Nós, tanto homens quanto mulheres, devemos ser diferentes. A gente não tem que aplicar que as mulheres têm que usar véu. A gente tem que aplicar se, de repente, na nossa cultura, usar calça jeans, no caso dos homens, a meia altura da poupança, se isso é um hábito comum de homens de um outro segmento social, eu não posso usar. Né? Mas eu não posso usar por quê? Porque isso é pecado? Não, porque eu preciso me diferenciar. O princípio que Paulo estabelece é da diferenciação. Então isso é uma coisa bem básica, bem tranquila para a gente entender como a gente aplica essas coisas. Né? E aí a gente está voltando sobre o assunto que eu quero tratar, as festas juninas, os arraiais e tal. Eu confesso para os irmãos que de uns 2 meses para cá eu tenho batido um pouco nesse assunto. Né? Algumas coisas têm chegado para mim, algumas perguntas, e a gente vem pensando, vem discutindo, vem conversando com um, conversa com o outro, lê um artigo, lê outro. Mas, como a própria sugestão do canal aí que você está acompanhando, Sola Escritura, que é uma das solas, né, da Reforma Protestante, ou seja, a gente tem que ficar com a Escritura. Por mais que eu pense que seja inadequado um cristão ir a uma festa junina, por tudo que há em torno disso, né, não é aconselhável. Eu não posso dizer que é pecado. Não posso dizer para você que é pecado, porque a Bíblia não me coloca como pecado, a Bíblia me coloca como inadequado. E como é que a Bíblia me coloca como inadequado? Eu quero te convidar para ler lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do 23. É um texto muito conhecido, mas que na aplicação as pessoas não sabem aplicar. É impressionante. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Agora você veja bem, logo no primeiro versículo que a gente leu, Paulo está dizendo que tudo é lícito. Ele não disse que algumas coisas são lícitas, todas as coisas me são lícitas. Mas ele coloca 2 coisas. Apesar de ser lícito, não convém. Apesar de ser lícito, nem todas me edificam. Isso é interessante. Então, existem 2 prerrogativas que a gente precisa pensar antes de dizer que alguma coisa eu posso fazer ou não. Na verdade, eu não gosto dessa terminologia posso fazer. Eu acho que a melhor terminologia é se é aconselhável ou se não é aconselhável. Né? Eu posso ir, resumindo, né? Eu posso ir a uma festa junina? Eu posso. Tem total liberdade no Evangelho para isso. Não há nada que me restringe. Me convém? Eu acho que não. Acho que não te convém. Eu acho que não te convém porque é uma festa pagã, é uma festa idólatra, é uma festa onde vão ter comidas sacrificadas a ídolos. Não convém porque pessoas podem se escandalizar. E no decorrer do texto, a gente vai continuar lendo, Paulo vai dizer, ele vai terminar dizendo que o limite da minha liberdade termina, ou melhor, começa, né? Há um limite para essa liberdade. Realmente eu sou livre, você é livre, mas ela tem um limite. Qual é o limite? A consciência do meu próximo, não a minha. Porque eu sou livre e você é livre, você tem consciência de que se você for lá e comer uma cocada, nada vai acontecer, você não vai ficar endemoniado, você não vai cair no chão, você não vai perder a salvação, nada disso vai acontecer. Mas se eu fizer isso, se eu ir a uma festa junina vai levar algum irmão a se escandalizar, vai levar ele a tropeço, eu não posso fazer. Interessante, né? Então, o limite da minha liberdade é o meu próximo. E o meu próximo não é só aquele que está na igreja comigo, é aquele que está fora também.
Então é por isso que algumas coisas não são aconselháveis. E aí está estabelecido o pecado. O pecado não está em fazer. O pecado está em eu levar o meu irmão ao erro. Né? Vamos continuar lendo? Versículo 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Veja que Paulo já começa a tratar a questão do próximo. Eu não tenho que vislumbrar somente a minha consciência. Eu não tenho que vislumbrar somente aquilo que eu acho que é certo. Eu tenho que pensar no meu próximo. Eu tenho que pensar se isso não vai fazer eu tropeçar. E aí Paulo fala assim: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Por que Paulo está falando isso aqui? Na igreja de Corinto tinha um grande problema. Cristãos gentios e cristãos judeus. Judeu não comia carne de porco. Porém, o gentio caía dentro da costela. Aquilo escandalizava o judeu. Apesar de Cristo dizer que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, e sim o que sai. Só que, como é que vamos viver nessa sociedade cristã? Judeus e gentios, onde uns comem com a mente livre a carne de porco, e outros foram ensinados desde berço que a carne suína era imunda, por uma questão cultural. Aí Paulo, ele trata dos dois assuntos. Por isso que ele está escrevendo isso. Porque ele está tratando desse assunto. É pecado comer carne de porco? Lá naquela época ele está falando lá, tá? É pecado? Não é pecado? E ele está trazendo. Ele já começa dizendo que é lícito, mas não convém. Por quê? Ele vai explicar. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-te por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, não tem nada neste mundo que não seja do Senhor. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Veja bem, ele está colocando aqui, se um incrédulo me chamar para alguma coisa, para a casa dele, eu não tenho que chegar lá e perguntar. Vamos supor que o cara seja espírita, eu tenho uma avó espírita. Às vezes eu chego lá e falo assim: olha, avó, isso aí foi sacrificado, não foi? O quão chateada ela ficaria, né? De repente eu criaria uma barreira entre ela e o evangelho. Veja bem. Então, quando eu vou à casa da minha avó, eu não tenho que me preocupar se ela sacrificou para o capeta, se não sacrificou. Isso é bobagem, gente, pelo amor de Deus, né? E ele continua dizendo: se algum dentre os incrédulos convidar que quiser dizer, comei de tudo que posto for diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Versículo 28. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Agora, ele coloca as duas questões. Uma é se eu for convidado, ninguém falar nada, eu vou lá, como, bebo o que me foi oferecido, tranquilo, por uma questão de consciência da pessoa, para que isso não seja... para não criar um mal-estar, né? Para não... enfim, eu sou livre. Aí entra a liberdade cristã. Aquela questão de que, eu não faço porque minha religião não permite, sabe? É horrível isso. Agora, se um irmão meu fala assim, olha, isso aí é sacrificado a ídolo, você não deve comer. Aí eu devo me restringir pela consciência dele também. Para que ele não seja... na verdade, para que eu não seja pedra de tropeço na vida dele. Né? É isso que ele vai dizer. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Né? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado? Ou seja, por que hei de ser julgado, condenado? Se eu estou dando graças a Deus, se eu faço isso dando graças a Deus, como é que alguma coisa que eu faço dando graças a Deus vai me condenar? Não tem cabimento. Né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então não tem. Paulo está encerrando o assunto dizendo que não tem como eu fazer alguma coisa para a glória de Deus, se essa alguma coisa leva meu irmão a tropeçar, ou me leva a ser julgado por ele, e por fim eu sou condenado. Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos,
para que sejam salvos. E aí entra aquele versículo famoso que todo mundo conhece: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, na verdade, o Paulo está estabelecendo um princípio da consciência do próximo. Eu tenho o Evangelho, na verdade, gira em torno disso: o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a mim mesmo. Então, o Evangelho gira em torno disso. Se eu posso ou se eu não posso, vai depender da minha consciência do meu irmão. Se isso vai fazê-lo pecar, se isso vai fazê-lo transgredir, se isso vai me condenar na consciência dele, eu não devo fazer. Então a questão da festa junina, eu acredito que se encaixa aí. Não é aconselhável. Eu acho que não deve ir. Não tem nada que edifique, não tem nada que te leve para uma... Não tem, gente, não tem. Agora, posso fazer na minha casa? Não posso fazer na minha casa? Como é que teu vizinho vai ver isso? Como é que as pessoas no teu entorno vão ver essa situação? Né? É um caso a se pensar. Tá? Fica o meu conselho, fica a minha orientação de que você... É uma atitude desaconselhável. Tá? Pecado, posso dizer que é, a não ser que leve alguém a tropeçar. Tá bom, meu querido? Graça e paz. Que Deus possa te abençoar. E qualquer dúvida, qualquer comentário, você pode mandar aí depois no vídeo aí. Eu vou deixar os contatos aí na descrição do vídeo, tá bom? E a gente vai papeando aí, tá bom? Deus te abençoe e fique com Deus.